o verso de número 14 para a nossa meditação na palavra de Deus essa noite, onde nos diz assim o texto da palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler essa noite é um texto até conhecido de uma grande parte dos irmãos que estão aqui na noite desse dia. E também uma grande parte de nós já ouvimos algumas ministrações dentro do texto que nós lemos aqui essa noite. Mas para nos ajudar na compreensão do que a palavra de Deus nos quer nos ensinar aqui, é importante termos um entendimento e nos recordarmos um pouco do contexto e do que está acontecendo aqui durante os momentos em que esta palavra é falada. E para nos situarmos aqui, nós vamos lembrar que aqui a nação de Israel está sob a liderança de Salomão, que acabara de suceder o grande rei Davi, seu pai, na liderança da nação de Israel. E já fazia aproximadamente 7 anos aqui que tanto Salomão quanto a nação de Israel estava empenhando grandes esforços para que terminassem e concluísse a construção do grande templo, a qual Davi tinha proposto em seu coração, mas Deus tinha falado a Davi que Salomão faria esta grande obra. E após 7 anos se passarem, essa grande construção ela é finalizada. E no texto aqui que nós lemos, o que acontece? Salomão reúne toda a nação de Israel para uma grande celebração e para uma grande festa de inauguração do templo que tinha sido construído como local de adoração e de louvor a Deus. E quando essa grande festa está sendo realizada, esta grande celebração é feita, esta festa e esta celebração ela agrada a Deus, a tal ponto que o contexto vai nos dizer que Deus desce com a sua glória para celebrar com o seu povo, enquanto ali eles estão oferecendo holocaustos, sacrifícios de adoração e louvor a Deus. Isso agrada tanto o coração de Deus que atrai a glória de Deus para aquele momento, sobre o templo que ali está sendo consagrado a Deus. E isso de uma forma tão forte e uma manifestação tão grande desta glória, que o texto vai nos dizer que nem os próprios sacerdotes que estavam oferecendo o sacrifício não conseguiam ficar em pé. Tamanha era a glória que Deus desce naquele lugar. Eles não se mantêm em pé. E aí o texto nos diz que a festa, a celebração finaliza. E agora Salomão volta para o palácio. E agora quando Salomão está no palácio, já ao anoitecer, Deus visita Salomão mais uma vez. E nessa visitação de Deus a Salomão, Deus ele vai trazer a Salomão algumas promessas.
Deus vai trazer a Salomão algumas orientações. Deus vai trazer a Salomão algumas revelações. E entre as muitas promessas e revelações que Deus traz a Salomão, nessa aparição que Deus faz a ele já à noite, está essa que nós lemos aqui, e que se encontra no versículo de número 14, que é uma promessa de restauração, uma promessa de cura, uma promessa de transformação, a qual Deus vai trazer para Salomão. Porém, é importante notarmos e observarmos que o contexto que Israel está vivendo aqui não é um contexto de necessidade. Aqui a nação não está precisando de restauração neste momento. Aqui a nação não está precisando de cura neste momento. Até por isso eu quis lembrar a todos nós aqui nessa noite que eles estão vivendo um momento de festa. Eles estão vivendo um momento de celebração diante de Deus. E aí isso me chama muito a atenção, que é o porquê Deus, neste momento de festa e neste momento de celebração, vai dizer para o povo uma palavra de restauração e cura. Creio eu que quando a princípio Salomão ouve essas palavras, ele fica meio sem entender, porque parece que está fora do contexto do que está acontecendo. Porque às vezes é assim que acontece. Quando nós estamos passando momentos de paz, de tranquilidade, e de repente Deus usa alguém para nos prometer vitória, que Deus vai solucionar alguma coisa, a gente fala, mas como se não está nada errado? Como que Deus vai resolver se está tudo certo? Por que Deus vai trazer essa orientação? Por que trazer uma promessa de restauração e de cura, mesmo quando a nação não está padecendo este momento? E aí eu comecei a procurar pelo Espírito Santo e pelas Sagradas Escrituras, começar a entender algumas lições que Deus traz aqui. Algumas daquelas coisas que Deus está tentando ensinar ao seu povo neste momento. E eu comecei a ver e a observar que a primeira lição que Deus vai trazer aqui para a nação é trazer a lembrança e a mente da nação de Israel uma grande verdade sobre a vida cristã. Verdade essa que muitas das vezes é esquecida por nós. Porque Deus aqui está ensinando a nação que na vida cristã e na nossa caminhada, nós vamos ter muitos momentos de celebração, de alegria, de felicidade, de júbilo na presença de Deus. Momentos de se regozijar, momentos de celebrar como Israel celebrava, momentos de festejar a tal ponto como Israel festeja, de atrair a glória de Deus para perto de nós. Mas aqui o Senhor quer lembrar a nação de Israel, e lembrá-la principalmente em momentos de festa, em momentos de celebração, em momentos de alegria, que essa não é a realidade da vida cristã. Que a realidade da vida cristã não é uma realidade de somente vitória. Nós vamos ter momentos de vitória. Que a vida cristã não vive em uma realidade apenas de bênçãos que vamos receber. E nós vamos receber bênçãos de Deus. Mas a realidade da vida cristã é que nós vamos ter diversos e vários momentos em que vamos precisar de cura, em que vamos precisar de restauração, em que vamos precisar de uma intervenção de Deus. E o que o Senhor está ensinando é: não se esqueça que quando chegar neste
momento eu tenho uma palavra para o seu coração. Porque vida cristã, irmãos, não é apenas isso que nós estamos ouvindo, muitas das vezes serem pregados e ensinados aos nossos dias. Vida cristã não é como alguns cantam, colônia de férias. Vida cristã não é momento só de vitória e de graça e de sorrisos. Vida cristã é batalhas e batalhas. A realidade da vida cristã, como eu disse, não é uma colônia de férias, mas a realidade da vida cristã é um campo de batalha diariamente. E é isso que o Senhor está trazendo à mente do seu povo, trazendo à mente da sua nação e trazendo a minha e a sua mente essa noite, que nós precisamos entender que na nossa vida cristã vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter choro, vai ter aflição na nossa vida. Porque hoje nós vivemos em meio ao cristianismo em que as pessoas parecem que estranham e se sentem deslocadas quando as adversidades e as lutas batem a porta. Mas eu sirvo a Deus, mas eu sou de oração, mas eu vou nos cultos, mas eu contribuo, mas eu oferto, mas eu dizimo, e isso não inibe de lutas virem sobre as nossas vidas. Isso é tão real. Jesus declara e diz, e nós conhecemos muito bem isso. João registra essas palavras, e no capítulo 16 do seu Evangelho, e no verso de número 33, ele vai dizer assim: olha, irmãos, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. Você já imaginou? Esquece o texto. Jesus ele está dizendo assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Eu já me prepararia e dizia assim: Jesus vai dizer, agora é só vitória, agora é só vitória, porque eu vou ter paz. Não. Aí Jesus olha e diz assim: no mundo vocês terão aflições. Como ter paz ouvindo uma palavra dessa? Como ter paz ouvindo uma profecia, e não é de um profeta como eu, é das boca do próprio Cristo. Eu quero que vocês tenham paz, e para vocês terem paz, eu vou dizer uma coisa: no mundo você vai ter aflição. Sabe por que Jesus está dizendo isso? É porque Ele quer conscientizar as nossas vidas que a aflição ela vai chegar, e quando ela chegar, isso não vai causar histeria na minha vida, porque Jesus já me preparou. Ele vai dizer: você vai ter aflição, não se preocupe, isso vai acontecer. A verdade da vida cristã é isso. Até porque Jesus ele vai dizer, e Mateus registra essas palavras. Os discípulos estavam reunidos, e Jesus olha para eles e diz assim, Mateus 16 e 24, ele faz uma proposta e lança um convite. E o convite de Jesus é esse: se alguém quiser. Primeiro, ninguém é obrigado. Quem quer? Se alguém quiser vir após mim. Primeiro, quer. Você precisa fazer alguma coisa. O que é Jesus? Renunciar a si mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer? Você quer vir para o Evangelho? Você quer o Evangelho para você? Então você precisa entender que a primeira coisa que você precisa na sua vida é renúncia. Você tem que abrir mão. Tem que renunciar o eu, o ego, o que eu quero.
vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Agora não é mais o que eu faria, agora é o que Cristo faria em meu lugar. Agora não é mais o que eu desejo, é o que Cristo deseja para a minha vida. Agora não é mais o que eu vou buscar, é o que Deus permite que eu alcance. Por quê? Porque eu quis segui-lo, e se eu quis segui-lo, eu abri mão de mim mesmo. Só que ele continua. Decidiu vir, decidiu renunciar a si mesmo. Então, para o negócio ficar mais fácil, eu vou dar um presente. Para facilitar a jornada, eu vou entregar algo. O que é? A chave do carro novo você está mais rápido. A chave de uma casa bem grande, espaçosa, para você viver bem. A porta de um bom emprego, para que você fique rico logo e não passe necessidade. Eu vou dar um presente. Quer? Porque é para quem quer. Quer. Renunciou? Renunciou. Então toma, eu vou te dar uma cruz. Quer? Não seria mais fácil dizer, eu vou te dar vitória? Não seria mais atrativo dizer, eu vou te dar segurança? Não seria mais atrativo dizer, eu vou abrir a porta? Mas não, Jesus ele está dizendo, entenda o que é evangelho de verdade. Se você quis entregar e deseja servir a Jesus integralmente, eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E às vezes pode ser aquilo que você não queria ouvir nessa noite, mas é o que Deus quer te dizer. E Deus quer te dizer, se prepara, porque vai vir luta, vai vir prova, vai vir aflição. Não vai ser fácil, vai ser difícil. E aí alguém pode dizer, mas pastor, então isso não é atrativo não. Misericórdia, é isso que Jesus oferece? É essa a proposta de Jesus? É. Mas o mesmo Jesus que propôs isso, ele vai dizer, e Mateus vai registrar no capítulo 28 as suas palavras, quando ele já está pronto para partir para os céus, ele olha para os seus discípulos e diz, vocês quiseram, vocês se negaram, vocês tomaram a cruz, então tem uma coisa, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai chorar, mas eu vou estar com você. Você vai gemer, mas eu vou estar com você. Você vai ter dores, mas eu vou estar com você. Você vai se sentir fraco, mas eu vou estar com você. Você não vai ter força para seguir em frente, mas eu não vou te deixar sozinho. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai ter luta, mas tem Jesus. Vai ter dor, mas tem Jesus. Vai ter sofrimento, mas não falta Jesus. Pode faltar comida em casa, mas Jesus não falta. Pode faltar a saúde, mas Jesus não falta. Pode faltar amigos, mas Jesus não falta. Ele prometeu, eu vou com você até o final. Eu vou com você até o final. Você não vai sozinho. Isso é tão real que eu estou lembrando agora. De um homem que nós conhecemos muito bem, dois, está lá em Atos, o tal de Paulo e o tal de Silas, e eles aceitaram esse negócio do evangelho.
Só que aí eles são presos. E não basta serem presos, eles apanham. E depois de uma grande surra, eles são jogados dentro do calabouço. Mas quando eles estão ali naquele lugar frio, com o seu corpo marcado, com as dores na carne, eles olham um para o outro e dizem: Ele está conosco. Ele não nos abandonou, Silas. Vamos fazer uma coisa, vamos orar e vamos cantar aqui. E eles começam a cantar, e eles começam a orar, e eles começam. Eu acho que é até por isso, irmãos, que Paulo não registrou o hino. Porque se Paulo registra o hino que ele cantou e que abalou aquela prisão, a gente ia cantar esse hino direto. Mas é um mistério de Deus. Eu não sei o que Paulo cantou, eu não sei o que Silas cantou, mas quem sabe Paulo resolveu cantar o louvor que ele escreve à igreja de Roma, quando ele diz assim: ó profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus, quem deu a ele, para que ele tenha que retribuir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Irmãos, aquele lugar começou a chacoalhar. Sabe por quê? Porque não vai faltar Jesus na sua dor, não vai faltar Jesus no seu sofrimento, não vai faltar Jesus em meio à sua aflição. Só para lembrar, por exemplo, Paulo entendia muito isso. Aí quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 11 e 13, ele diz assim, e ele já começa dizendo: essa palavra que eu vou escrever, ela é fiel. Eu não estou trazendo aqui para vocês história, eu não estou trazendo aqui para vocês emocionalismo, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é fiel. Aí ele diz assim: porque é fiel esta palavra, que se morrermos com ele também viveremos. Se sofrermos com ele também reinaremos. Mas se o negócio for tão difícil, e se por um acaso nos levar a negar a ele em algum momento, ele não nos negará. Sabe por quê? Porque mesmo se eu for infiel, mesmo se você for infiel, ele permanece fiel para comigo e ele permanece fiel para com você. Então vai ter dor, mas ele é fiel. Vai ter lágrima, mas ele é fiel. Vai ter choro, mas ele é fiel. Então aqui o Senhor está deixando claro que na vida cristã nós teremos momentos de crise. Só que eu amo Deus por muitas coisas. E uma das coisas que me leva a amá-lo é que Ele nunca nos deixa sem resposta. Porque Ele apenas não vai dizer: vocês vão ter crise. Mas Ele vai dizer assim: quando essa crise chegar, eu vou te ensinar como você deve fazer. Eu apenas não vim aqui dizer para você, Salomão, que vai chegar o momento que vocês vão precisar de cura, de restauração e de renovo. Mas tem uma coisa: quando esse dia chegar, eu vou mostrar para você qual é o caminho. Como você deve agir quando a crise bater na porta. Porque vai chegar, se já não chegou. E aí o Senhor começa a dizer
O primeiro passo na crise é entender uma coisa. Por quê? Se observa o que começa a dizer o texto, no capítulo 14 que nós lemos. O Senhor olha para Salomão e a primeira frase é: Salomão, se o meu povo. Aqui está o primeiro passo que devemos dar para alcançar a restauração. O primeiro passo que devemos dar para vencer as crises das nossas vidas. Como nós devemos chegar? Deus vai dizer: Salomão, vai chegar um momento em que a nação vai estar desesperada. Salomão, vai chegar um momento que a nação vai estar complexada. Salomão, vai chegar um momento em que a nação vai precisar de uma ação sobrenatural. Que a nação vai olhar como chegou nesse momento, vai estar longe da terra, o templo vai estar destruído, não vai ter rei no trono de Israel, vocês vão estar numa terra distante, esquecido de todo mundo. Mas quando chegar esse momento, fala para eles não esquecer de uma coisa. O que, Deus? Eles são o meu povo. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Deus ele está me ensinando e te ensinando que o primeiro passo para se vencer a crise e vencer as adversidades da vida é entender e compreender e não perder de vista qual é a nossa identidade. Aleluia. Não importa o tamanho da crise, não importa se está na Síria, não importa se está na Babilônia, não importa se é Nabucodonosor, não importa se é Ciro o rei, não importa se tem rei em Israel, ou se a linhagem já se desfez quase toda. Você tem que entender uma coisa: não importa onde Israel estiver, Israel não pode se esquecer em nenhum momento. Israel não pode esquecer. Não importa quão grande seja o abismo, não importa quão distante você esteja, você não pode esquecer: Israel é o meu povo. Não perca a sua identidade. Sabe por que muitas das vezes nós estamos fracassando no meio da crise? É porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Não sabemos a quem pertencemos. As lutas, as adversidades, as provações, as dificuldades nos levam a um poço tão profundo que a gente se esquece quem nós somos. Eu não vim aqui pregar para você, trazendo aqui uma palavra de automotivação, para que você se ache melhor do que ninguém. Mas eu vim aqui nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, te ajudar a entender e a resgatar a sua verdadeira identidade. Para de ficar pensando que você é mais um, ou que você é um Zé qualquer. Para de ficar pensando que você não tem valor nenhum. Para de ficar pensando que você é mais um no meio da multidão. Não, Deus te trouxe aqui essa noite para resgatar a sua verdadeira identidade. Como assim? E eu acho isso lindo. Por quê? Porque para Israel, o que essa identidade declara? Para Israel, a verdadeira identidade declarada: vocês são povo. E se fosse isso para nós, irmãos, já estava bom demais, hein? Já pensou? Eu olhar para alguém e dizer assim: você sabe quem eu sou? Quem você é? Eu sou o povo de Deus. Já pensou dizer isso? Era o que Israel dizia. Mas Israel não é apenas, Israel é povo. Mas e eu e você? Entre os muitos textos que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso, dois se destacam ao meu coração. O primeiro texto está, os dois textos são João que escreve. O primeiro está no capítulo 1 do Evangelho de João, que João registra as palavras dizendo: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas tem uma coisa:
E eu acho linda a expressão que ele utiliza, porque no original ele vai usar a expressão: e deu-lhes um dínamo. Na nossa tradução vai dizer: e deu-lhes um poder. Poder do quê? E olha que tem poder também para dar. Poder de expulsar demônio, já pensou? Deu também. Poder de curar enfermos, deu também. Poder de restaurar vidas através do seu evangelho, deu também. Mas se tem um poder que ele deu, que eu amo, é esse. E qual é o poder que ele me deu, João? João, ele vai dizer: ele nos deu um dínamo, ou seja, algo explosivo, que causa explosão. E o que é isso? Ele nos deu o poder de ser chamado como povo de Deus. Que povo? Não, é mais poderoso que povo. De ser chamado escolhido, não, é mais poderoso do que ser escolhido, é algo que causa impacto. Ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Já imaginou o poder que tem sobre a sua vida? O poder que tem sobre a minha vida? Existe um poder sobre você, existe um poder sobre você, e esse poder revela a sua verdadeira identidade, e essa identidade revela: é filho, é filha, é filho, é filha, é filho, é filha, é filho, é filha, é filho, é filha de Deus, é filho de Deus. Eu fico imaginando o céu olhando, o céu olha e diz: é filho de Deus. Eu fico imaginando o inferno olhando, o inferno olha e diz: é filha de Deus. Tem um poder sobre a sua vida, e esse poder é a sua verdadeira identidade de filho e de filha de Deus. Na sua primeira carta agora, no capítulo 3 e o verso 1, João fala a respeito disso mais uma vez. E ele vai declarar, ele vai dizer assim: ó, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. E que amor é medido? De que forma esse grande amor? Aí ele vai dizer que nós somos chamados filhos de Deus. Sabe por que você é amado? Sabe por que eu tenho certeza que você é amado? Por causa da identidade que você carrega. As pessoas podem olhar e não te valorizar. As pessoas podem olhar e não acreditar em você. Mas quando eu olho para você, eu vejo amor. E sabe por que eu vejo amor? Porque tem um Deus no céu declarando: é meu filho, eu amo, é minha filha. E toda vez que é declarado que você é filho e que você é filha de Deus, está sendo declarado o quanto Deus te ama. Então entenda isso nessa noite: você é amado de Deus, você é amada de Deus, a tal ponto que ele pegou um Zé Ninguém como eu, que não valia nada, e disse: está vendo esse aí? É meu filho, eu amo, é minha filha, eu amo. Alguém quer cortar a volta, mas ele está dizendo: eu amo, é filho. Alguém passa de longe, mas ele está dizendo: eu amo, porque é meu filho. E aí eu finalizo com esse primeiro passo. Porque quando eu entendo essa verdade, a verdade de que eu sou filho, aí eu lembro do que, por exemplo, Paulo disse, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 8, e no verso de número 17, ele declara assim da seguinte maneira: olha, se nós somos filhos,
Eu já tomei consciência que eu sou filho. Aí ele vai dizer: se nós somos filhos, logo nós somos o quê? Herdeiros de quem? Já que nós somos filhos, nós somos herdeiros. Somos herdeiros de quem então? Aí Paulo diz: nós somos herdeiros de Deus. Você já imaginou o que é isso, irmão? Você já imaginou o que é ser herdeiro daquele que diz assim, por exemplo: minha é a terra. Se é dele, eu sou herdeiro. A sua plenitude, se é dele, eu sou herdeiro. Meu é o mundo, se é dele, eu sou herdeiro. E todos aqueles que nele habitam, se é dele, eu sou herdeiro. Você já parou para pensar de quem você é herdeiro nessa noite? Herdeiro de Deus. Ser herdeiro daquele que Gênesis diz que a terra era um caos tremendo, não tinha forma, era vazia, e de repente ele começa a criar do nada, fazendo tudo a existência. Só que aí eu vou finalizar, porque Paulo não para, porque ele diz assim: já que eu entendi a primeira identidade, eu sou filho. Já que eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus. Se eu sou herdeiro de Deus, aí ele vai dizer assim: eu sou co-herdeiro com Cristo. Então quer dizer que eu sou co-herdeiro com aquele que diz assim: uma vez você estava aqui. Aí o Senhor diz assim: você tem que entender uma coisa, só para você entender de quem você é co-herdeiro. Todo o poder foi-me dado, tanto no céu quanto na terra. Você é co-herdeiro daquele que tem todo o poder. E aí eu finalizo com o que Paulo diz, porque Paulo ele vai dizer assim: já que eu entendi que eu sou filho, já que eu entendi que eu sou herdeiro de Deus, já que eu entendi que eu sou co-herdeiro de Cristo, aí vem o próximo passo. É certo então, se com Ele padecemos, com Ele também seremos. E eu acho linda a expressão que Paulo utiliza. Ele vai dizer: com Ele nós seremos glorificados. Mas você não entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que se você é filho, se você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, sofreu com Ele, juntamente com Ele, você vai receber algo que, por exemplo, sabe quem quis? Satanás. E quando ele quis isso, sabe o que Deus fez? Precipitou do céu à terra. Sabe quem quis isso? Moisés. E Deus disse para ele: Moisés, homem nenhum vê a minha glória e fica vivo. Mas eu só vou te mostrar a bondade. Você conhece o texto: passou a bondade de Deus e mostrou Moisés brilhou. Mas agora eu vou dar para você. Só que para você que é filho, que é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, que sofre por Ele está dizendo: para você eu vou dar glória. Eu vou fazer com que a minha glória se manifeste em sua vida. Então não perca a sua identidade essa noite e compreenda que você é filho e você é filha de Deus. Sou Adba, sou feliz.